Acho que a gente deve fazer uso de todas as formas de comunicação, possíveis dúvidas do nosso povo, levando sempre o conhecimento a cada canto desse município. Ok, é a primeira de muitas vezes, viu, Dete? Agradeço. Já sido convidada sempre que necessário, faça uso da Star FM. Dete, a educação faz o extraordinário acontecer. Programação da jornada pedagógica, 8 de fevereiro, conta pra gente aí de que forma vai acontecer essa jornada, onde será a abertura, o horário, enfim, toda a programação pra gente. Primeiro eu quero lhe agradecer por ter lido o tema de forma tão linda, porque é assim que a gente vê a educação, realmente ela promove o extraordinário. E por acreditar que nós promovemos o extraordinário a cada dia na nossa labuta diária, no fazer bem feito aquilo que a gente se propôs, né, a ser educador, o extraordinário de fato acontece. Ele não é um passe de mágica, ele é na verdade o nosso fazer diário de forma responsável e bem feita. E por acreditar no potencial dos nossos professores, na qualidade da educação que Caetité oferece, a gente traz essa temática, acolhendo toda a nossa rede municipal para o retorno presencial, iniciando a jornada pedagógica amanhã, com uma transmissão nos canais da Prefeitura, né, no YouTube da Prefeitura. Acontecerá de forma presencial lá na Casa Nise Teixeira, onde teremos toda a organização de solenidade, e de lá a transmissão para que todos os nossos professores, pais, familiares e alunos acompanhem das suas residências, nos seus locais de trabalho, tudo que está sendo planejado para a educação do município de Caetité. Ok, Dete. Dete, essa jornada começa dessa forma virtual, e vai ter algum momento presencial com professores em outras escolas, alguma coisa desse tipo? Sim, Jorge. Inicialmente a gente tinha planejado uma jornada 100% presencial. Estamos ansiosos pelo contato, por esse retorno, né, à convivência coletiva. Isso nos faz muita falta. E foi muito esperado esse momento da jornada por nós da Secretaria, essa vontade de acolher a todos os professores em um momento único. Mas infelizmente hoje o nosso decreto limita a 200 pessoas nos eventos, e nós sabemos que o nosso público de professores é bem superior a isso. Então nós optamos por fazer de forma híbrida. O primeiro dia na transmissão, com a abertura pela manhã e uma palestra à tarde que eu posso falar depois sobre. E nos demais dias, nas unidades escolares, assim como a rede estadual já tem o hábito de fazer, a gente está dividindo o nosso grupo em 8 unidades escolares aqui da sede, e lá receberemos todos os nossos professores, acolheremos a cada um e a todos. Dete, vamos começar o ano 2022. E qual o balanço que se faz do ano de 2021? Como foi o processo de educar essas crianças remotamente? Essa foi talvez a pergunta que a gente mais se debruçou agora nesse mês de janeiro. Que resultados a gente conseguiu alcançar? O que a gente se propôs a fazer? E o que atingimos de fato? Então a gente veio em fevereiro do ano passado apresentar a primeira jornada pedagógica virtual da história de Caetité. Naquele momento, quando a gente assumiu a gestão, a gente sabia que a gente tinha que retomar as aulas no município que estavam paradas durante o ano de 2020. A gente tinha consciência da nossa responsabilidade em atender a todos os estudantes, aonde quer que ele morasse, aonde quer que ele more até hoje. A gente sabia do nosso compromisso em garantir o direito de aprendizagem. Então, debruçamos sobre os documentos vigentes, estudamos e construímos um plano de retorno pautado no currículo contínuo que atende às carências deixadas, né, as lacunas deixadas em 2020 e dando prosseguimento em 2021 aos estudos. Com isso, a gente fez todas umas etapas e apresentamos na jornada que seriam fases. A gente já conhecia todas as fases que passaríamos. Estávamos preparados para o possível retorno híbrido, para o possível retorno presencial, mas também estávamos preparados para o não retorno presencial. E essas fases, ela incluía desde o início das atividades remotas em cada casa de cada estudante. A gente estudou a rota inversa do transporte escolar
e colocamos os nossos gestores e a nossa equipe das escolas dentro dos ônibus e fomos a cada casa e eu tive a felicidade. Eu sou muito grata à oportunidade que a vida me deu de estar naquele momento visitando, junto com os gestores, cada casa desse município onde tem estudante da rede municipal. E eu pude visitar a região de Pajeú, todas as rotas, região de Caldeiras, Maniaçu, Santa Luzia, Brejinho. Iniciei por Brejinho, inclusive. E foi um momento assim que a gente ouviu as famílias, que a gente viu as nossas limitações, que a gente viu as limitações financeiras dos nossos estudantes, econômicas mesmo. E a partir de cada visita, a gente consolidava mais o nosso plano de execução, né, do retorno. Mas a gente viu que o momento ainda não era o adequado. Então fortalecemos aí a internet em todas as escolas, que foi uma coisa novidade. Eu sou professora da rede há 26 anos e se eu queria ter internet eu pagava. Eu sentia a necessidade. Então uma das primeiras coisas foi garantir internet em todas as escolas. E aí a partir disso a gente começou a construir polos para que os alunos pudessem ter acesso às aulas síncronas. Iniciamos na rede a aula síncrona com o professor e o aluno assistindo do outro lado de forma, né, simultânea. Na sequência, retornamos com o plantão pedagógico, porque a gente sabe que a realidade econômica do nosso município não atende a todos os alunos terem internet em casa. E ainda não temos um plano que atenda a todas as crianças conforme as suas necessidades. Então, retomamos as unidades escolares com o plantão, trazendo as crianças que tinham dificuldade ou não tinham acesso à internet. E assim a gente chegou ao fim do ano com a sensação do dever cumprido. A gente falou lá na jornada, no início do ano letivo, ainda quando tudo ainda era incertezas, mas para a gente já era concreto que nenhuma criança ficaria para trás. E nós fechamos com o orgulho de dizer, nenhum aluno ficou para trás. E nenhuma criança, vamos dizer, porque não é só o aluno, as crianças também da educação infantil. Parabéns aí, Dete, pelo empenho, né, pela dedicação, pelo amor, pelo carinho, qual você fala da sua profissão. Odete, teve um papel importantíssimo nesse ensino remoto, foram os pais. O que você tem para falar, a senhora que acompanhou o trabalho aí, como a senhora falou, indo nas casas e tanto, esse papel dos pais, como foi, como você viu? Porque muitos pais tiveram que se educar para tentar educar os filhos. Muitos não sabiam ler. Como foi esse? Isso é o que a gente tem de mais positivo durante essa experiência de aulas remotas. A aproximação da família das suas crianças. O elo familiar foi estreitado. As famílias acompanharam de perto, assistiram às aulas online. Quantos pais assistiram a aula com a gente? Eu tenho exemplos assim, inúmeros, mas teve um que me chamou a atenção, que a gente tinha a criança, ela ficava tão feliz em estar ali no seu ambiente de casa, né, ambiente acolhedor, familiar, que ela queria que o professor visse, que o galo assistisse à aula, que o professor visse que a sua ovelhinha teve uma cria e trazia para a tela, e a família ali junto. Isso foi o lado positivo. A gratidão às famílias é enorme. Só funcionou porque cada família assumiu o seu papel nesse processo. Nas famílias, nos exemplos que não foram exitosos de aprovação, a gente percebeu que a ausência da família foi decisiva para o não êxito do estudante. Ok. Odete, e hoje, para esse período letivo agora, né, que se inicia na próxima segunda-feira, não é isso? O que está organizado? Né? Qual o melhor aparato aí para atender todos os alunos? Tanto da sede, da zona rural, que não tem acesso à internet, não tem acesso ao material. Então, para 2022, a gente tem um planejamento 100% presencial. Para isso, já reunimos internamente com um comitê de governança intersetorial. Não é uma decisão minha, é uma decisão de um comitê. Esse comitê é formado por representações. Nós temos representações dos conselhos, incluindo o Conselho de Saúde, da Secretaria de Saúde, da rede privada, da rede estadual. E esse comitê definiu que o protocolo que nós temos hoje no município, construído pela Secretaria de Saúde, a quem eu agradeço a parceria na pessoa de Bruna Cardoso, esse protocolo nos atende e nos dá segurança para o retorno presencial. Tanto que a rede privada já iniciou o retorno, a rede estadual já anunciou e nós na rede municipal também
retornaremos no modelo presencial. E sobre a questão da vacinação, já que os alunos não estão todos 100% vacinados, como é que vai ser? Realmente, isso diz respeito especificamente mais à rede privada que atende, né, as crianças de 5 a 11 anos, que são os atendidos nesse momento pela vacina, e também a rede municipal. A rede estadual já não tem essa situação porque ela atende um outro público de estudantes. Mas a gente está atento aos dados de vacinação, estamos em constante contato com a Secretaria de Saúde para ver o avançar dessa vacina, e nesse período de jornada da semana que vem nós teremos reuniões internas com a Secretaria de Saúde para pontuar se é importante a gente dar uma protelada nessa data do retorno para ter um avanço maior da vacina, ou se já temos subsídios suficientes para iniciar no dia 14. Nosso planejamento é para iniciar no dia 14, mas se esses dados ainda a gente pode visualizar um calendário que atenda os 200 dias letivos e dê essa margem de segurança na vacinação, talvez a gente chegue a uma nova data para início, mas o planejamento hoje é dia 14 de fevereiro. Mas lógico que essas questões devem sim e têm que ser pontuadas. Ok. As escolas já estão preparadas com todos os protocolos para atender os alunos? O protocolo foi disponibilizado desde o ano passado a todos os gestores. É basicamente o mesmo protocolo que deu o direito à rede estadual de voltar, à rede privada de voltar. A gente só colocou esse ano a recomendação da vacinação. A gente não coloca a vacina como obrigatória, a gente recomenda, né? E vamos fazer uma campanha educativa nesse sentido da ampla divulgação e incentiva as pessoas a levarem as suas crianças para vacinar, mas as escolas estão de posse desse protocolo e vamos, né, garantir que ele seja atendido para a segurança de todos nós, dos nossos profissionais, dos nossos alunos e os familiares, porque de uma forma ou de outra toda a sociedade se envolve no retorno às aulas. Sim. Odete, você falou da questão da volta, vamos lá. As escolas, tem algumas que estão em reforma. Essas reformas vão dar tempo até o dia 14. No caso, o bairro Nossa Senhora da Paz, a da Oliveira, começou bem mais tarde essa reforma. Vai dar tempo essa conclusão dessa reforma? E outra, a escola do Baraúna, ela já vai atender os alunos da rede municipal? Excelentes perguntas. Vou te responder sobre a escola do Baraúna, o pastor Severino, que é uma escola que a gente encontrou inacabada e retomamos com recursos próprios da prefeitura. Valtécio disse isso, verbalizou, do seu desejo de iniciar o ano com aquela escola funcionando, e nós vamos iniciar o ano com o pastor Severino nas condições adequadas para receber as nossas crianças que estudam na educação infantil. Então sim, o pastor Severino estará pronto para iniciar junto com as demais escolas. No processo de reforma, você foi muito também feliz na sua pergunta, que me dá a oportunidade de falar sobre esse processo de licitação, de pregão eletrônico, que nesse caso foi um pregão presencial, né? Mas esse processo de transparência e tudo isso, ele é muito importante porque o município ganha, né, com a transparência, os recursos públicos são melhor aplicados, porém ele não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, de acordo com a nossa vontade pessoal. Então, tem empresas que concorreram e ganharam, iniciaram um tempo, e outras por questões internas de documentação, iniciaram posterior. E nós temos escolas que estão ainda numa fase, né, intermediária, não no início nem no final, mas fase intermediária da reforma. Mas a gente já teve contato com o Francisco, aliás, mantenho esse contato constante com o secretário de Serviços Públicos, a quem eu agradeço e parabenizo pelo trabalho, onde a gente tem pontuado essa necessidade constante de acompanhamento, fiscalização das empresas empreiteiras que estão executando as obras, e a gente tem falado que a gente quer pelo menos as salas de aulas liberadas e os locais comuns, como pátio, cantina. Essas áreas devem estar assim, aptas a receber os nossos estudantes. E as demais áreas, né, administrativo, externo, a escola, pintura, que pode ser feita no fim de semana, muro, essas coisas serem deixadas para momentos de finais de semana
ou que possam acontecer mesmo tendo aula, garantindo a segurança de todos que estão ali. Isso vale para todas as escolas que estão em reforma na sede e também nos distritos, por exemplo, zona rural? A nossa orientação, nosso acompanhamento é unânime, né? É para todos. E nem sempre o empreiteiro que ganha tem o mesmo compromisso, e a gente sabe disso. A gente tem empresas aí que pegaram o trabalho e já estão na fase final, mas a gente tem empresas também que têm nos deixado assim, mais atentos no sentido de cobrar esse cumprimento de prazos, mas tem coisas que às vezes nos foge porque tem os trâmites legais até para um distrato, se for o caso, com alguma empresa. Odete, sabemos que a criança a partir de 4 anos, ela tem que estar na escola, não é isso? Pela lei. E todas as crianças que foram até as unidades escolares foram atendidas, tem crianças que não tiveram sua matrícula por conta de não ter vaga no município? Não, inclusive eu estou aqui com a camisa do Buscativa, aproveitar que estamos nas redes sociais, que diz que fora da escola não pode. Então, nossa Buscativa já começou a trabalhar, identificando as crianças que estão fora da escola para trazer, né, para a matrícula. Não tivemos problemas com falta de vagas, inclusive temos vagas na rede, crianças ainda sem vacinar, que a gente está preparado, estamos com os protocolos sanitários que nos asseguram esse retorno, e o avançar da vacina tem nos mostrado que sim, a gente tem como ter um convívio social, mesmo com as limitações, que nos garanta o retorno das aulas, por exemplo. Então, eu gostaria que os pais que têm crianças em casa, que não procuraram ainda as unidades escolares, para estarem fazendo essa matrícula, garantindo ao seu filho o direito de aprender. E essa campanha do Buscativa, que eu trago aqui estampada no peito, é uma campanha que a gente abraçou. A gente tem buscado de casa em casa. Aqui eu parabenizo aqui Jaqueline, que é a coordenadora do Buscativa dentro da Secretaria de Educação, ela tem feito isso ativamente. Odete, dar um recado aos pais que eles têm a obrigação, né, de colocar os filhos deles a partir de 4 anos na escola, porque eles vão sofrer algumas penalidades lá na frente. Eu, como ex-conselheiro tutelar do município, ficava muito desatento a essas crianças que estavam nessa faixa etária, longe da escola. Então eles poderão estar respondendo alguma coisa lá na frente. O Conselho Tutelar geralmente aciona o Ministério Público, né, por esses pais não estarem matriculando os filhos a partir de 4 anos de idade. A educação infantil é uma fase muito importante no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, das crianças, né? Na verdade, não são estudantes, ainda são crianças, né? Mas, assim, ele não é um pré-requisito para você matricular no primeiro ano. Você pode matricular no primeiro ano sem ter cursado esse tempo da educação infantil. Mas essa campanha, eu concordo com você, ela deve ser efetivada, principalmente pelos benefícios que uma criança tem quando ela tem um acesso ao universo escolar desde cedo. Eu, como mãe, coloquei meus filhos cedo na escola e sou defensora da importância da educação infantil para o desenvolvimento de cada cidadão. Verdade. Dete, tem uma pergunta. Aqui é Maria, moro na sede e gostaria de saber quando vai ser feitos os novos contratos de professores e como vai ser. Ok. Obrigada, Maria, por sua participação. Nós estamos, no momento, fazendo levantamento de vagas, porque tudo depende de matrícula. As vagas, elas são diretamente proporcionais ao número de estudantes matriculados na rede. Então, essa fase que nós estamos agora ainda não é a fase de contratação dos professores temporários, né? É a fase de organização, de distribuição de carga horária dos professores da nossa rede. Então, durante a jornada, a gente distribui a carga horária dos professores para depois a gente ver o que ainda não foi contemplado, as turmas que estão sem, para iniciar o processo de contratação. E pela primeira vez, Carlos, desde que eu trabalho no município, eu tive, assim, esse interesse em fazer uma avaliação dos nossos contratos, sabe? Porque a gente preza pela qualidade antes de qualquer coisa. E como educadora eu prezo muito pela qualidade. Quando a gente contratou os nossos professores, a gente não conhecia o histórico de cada um, avalia um currículo somente, mas o currículo por si, ele não diz
tudo sobre o profissional. A prática diz muito mais. Então, ao final de 2021, nós avaliamos, pedimos aos gestores para fazer a avaliação dos nossos contratos. Muitos contratos não foram considerados dentro das expectativas da escola. Então, para essa recontratação, vamos levar em consideração essa avaliação que foi feita mesmo. Ok. Odete, perguntam aqui sobre merenda escolar, uniforme escolar e material escolar. Ótimo. Quer saber? É isso, de que forma vai ser? Quando é que isso vai acontecer? Já no início das aulas? A merenda no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, até a merenda já está O certinho. uniforme escolar não entrega no primeiro dia, não porque não tem. Os uniformes estão todos aí, mas é porque a gente precisa ver o tamanho das crianças, distribuir direitinho por escola, de acordo com a faixa etária. Então, os uniformes estão aí, serão apresentados inclusive na jornada. E a outra pergunta... Material escolar. Se for merenda escolar, né? Sim, é isso. E o material Isso. escolar... Material escolar e material escolar, né? Material escolar está em pregão, tá? Acho que aconteceu dia, se não me falha a memória, dia 4 de fevereiro. Esse público, talvez você tenha até mais conhecimento do que eu sobre essa data, né? E, assim, a empresa que ganhou, e eu não sei ainda qual é, até peço desculpas por não estar acompanhando, e não tenho como acompanhar todos os pregões, de fato, mas a empresa que ganhou vai estar apta, né, para fornecer esse material. E é uma felicidade para a gente poder fazer essa entrega. Show de bola, muito bom. Odete, qual a meta do IDEB na gestão da educação de vocês? O que vocês almejam para o IDEB de nossa cidade? A gente ainda, inclusive vai estar apresentado também amanhã sobre isso, mas a gente ainda está muito aquém do ideal, né? Que nosso plano municipal de educação, na verdade essa meta não é minha, essa meta é do plano municipal de educação. Ele é um plano decenal e ele estabelece a meta 6 para o município, né? Ainda estamos nos anos finais um pouco aquém, mas amanhã me convida a conhecer o plano que a gente vai apresentar de trabalho, que tem como objetivo alcançar as nossas metas. Mas eu não vou te adiantar agora, porque aí você tira todo o meu trabalho de amanhã. Mas eu agradeço você estar atenta a essas questões, são muito importantes. Odete, porque aquela questão, no ano que meu filho estudava lá na aplicação, né, eu procurei, antes de matricular ele, eu procurei a escola que teria o maior IDEB do município. E naquela época era a aplicação. Hoje eu não sei que eu não peguei esses dados, né? Até desculpa, eu não peguei esses dados. Mas o pior IDEB do município eu não vou falar, porque as pessoas, para não ter essa questão. Mas vamos falar do melhor. O melhor naquela época foi a aplicação. Então, é importante que os pais saibam, né? Procure também, né? Saber o IDEB da sua escola, a escola onde seu filho está matriculado, né? Então, por isso quando a família acompanha, a gente sente mais essa responsabilidade compartilhada dentro da unidade escolar e os resultados vêm. O IDEB nada mais é do que o resultado diário de trabalho de cada um, da família, da gestão e principalmente do professor. Então, nós temos excelentes escolas aqui no nosso município com referências, né, no processo de alfabetização, principalmente no ciclo de alfabetização, mas também sabemos que temos muitas fragilidades e precisam ser olhadas assim com atenção e com mais do que atenção, com um plano que prevê resolver essa situação. Só a título de informação, no ano passado o maior IDEB do município foi a escola CEPAG, né, da estadual lá em Maniaçu, que eles têm um trabalho maravilhoso e até então eu parabenizo eles que são maravilhosos. Dete, tem uma pergunta que eu sei que não é da alçada mais estadual, mas a gente fica sempre se perguntando: quando teremos uma escola estadual de bom nível nos bairros da ladeira, como se fala, né? Quando teremos, se tem algum projeto no governo de vocês, para que tenha uma escola estadual, porque lá em cima não temos escolas estaduais. E as pessoas, os alunos de lá têm que descer para vir para o CETEP, para o IAT e para o CIEC, se não falar a minha memória. Olha, Jorge, eu não posso te responder sobre os planos educacionais da rede estadual, assim, mas pelo conhecimento que eu tenho enquanto professora da rede estadual, que a intenção acho que é concentrar mesmo no campus que está sendo aí
perdão a ligação aqui, no campus que está em fase, né, de implantação no município. Então eu não sei quais são os planos assim do governo do estado em relação à construção de mais escolas, mas a gente viu nos últimos anos que o governo ele centralizou mais as unidades, tanto que a gente teve aí o fechamento do seminário São José. Eu acho que você deve ter acompanhado esse processo e na intenção mesmo de centralizar mais, mas é uma coisa que eu não posso te responder. Eu acredito que essa pergunta você deva fazer, todas as perguntas que diz respeito à rede estadual, a André Brandão, que é da rede estadual e que representa o governo do estado aqui em Caetité. E ele estará aqui na nossa rádio e vamos fazer essa pergunta sim, Dede, porque eu vejo assim que favorecem as pessoas que estão aqui no centro e as pessoas que estão lá em cima. Vamos lá, botar no bairro Nossa Senhora da Paz, no bairro Esmeralda. O menino bater canela de lá até o centro integrado é complicado. Se tivesse uma escola lá, poderia ser até bem melhor. Dete, para a gente finalizar, nosso tempo é curto, né? O bate-papo está muito bacana, mas eu gostaria que você, para a gente finalizar aqui, explanasse sobre a proposta da jornada, o diálogo da jornada pedagógica que se inicia amanhã. Fala toda a programação para a gente aí. Ah, tá. Muito obrigada. A jornada inicia, como eu te disse, amanhã pela manhã, com a solenidade de abertura, a apresentação principalmente do plano, né, de gestão, que a gente vai apresentar toda a rede. E posteriormente, à tarde, teremos uma palestra com o Jailson Pinheiro, especialista em emoções e comportamento, é um neurocientista. Ele vai tratar das competências socioemocionais, que são as competências que a gente entende que nesse momento devem ser mais pontuadas, porque esse retorno, eu até falei isso hoje na Educadora, a transição do presencial para o remoto não foi fácil, mas o inverso também não é. A transição do remoto para o presencial também é um momento delicado, que requer acolhida, que requer ser sensível ao outro. Tantas coisas aconteceram nesses 2 anos, de quando a gente deixou a unidade escolar física e adentrou, né, ao meio virtual. Então a escola que a gente deixou, a gente não vai encontrar mais, ela não existe mais. O aluno no modelo que a gente deixou, ele não existe mais. Então essa acolhida, essas competências socioemocionais, eu acho que devem ser as competências priorizadas neste momento. E a Secretaria de Educação vai disponibilizar psicopedagoga para acompanhar esse momento de entendimento psicológico, dos abalos, das desorientações do aluno? Nós vamos, na verdade, manter. Nós começamos esse trabalho ano passado, contratamos psicopedagogas para toda a rede municipal e, além disso, contratamos psicólogos, disponibilizamos para os nossos professores e alunos psicólogos. Eles estão na rede até agora, né, e continuarão. E eu acho fundamental esse trabalho de acompanhamento. Como eu disse, as competências socioemocionais serão assim o nosso foco. Receber bem, ouvir, o processo de escuta é muito importante em qualquer circunstância e neste momento não é diferente. Ok. Odete, acho que uma pergunta que todo mundo quer saber é a questão do transporte escolar. Ficamos sabendo que tinha um problema na contratação, que muitos não tinham entregado, porque tem uma questão de os ônibus, tem que ter um padrão. E como é que está a questão dos transportes escolares? Como é que vai ser feito esse transporte? Então, o processo de contratação é através de credenciamento, tem um edital aberto que as pessoas que têm interesse em prestar o serviço, ele se apresente, né, lá no setor responsável, com toda a documentação do veículo. Agora, existem exigências que realmente constam no edital para a segurança dos nossos alunos, né, nossos estudantes. Então, tem muitas pessoas que às vezes querem prestar o serviço, mas o transporte não está adequado, porque não oferece a segurança mínima, exigida até pelo Ministério Público. E a questão da segurança tem que ser a prioridade dentro da contratação do transporte escolar. Paralelo a isso, toda a questão legal do carro, de documentação. Então, mas o processo de credenciamento ele continua aberto, ele é em vigência, é público também. E todas as pessoas que tiverem, né, o interesse em prestar o serviço podem comparecer à prefeitura e credenciar o seu transporte. É um processo que é recomendado pelo Ministério Público. A gente teve a felicidade de ser recebido pelo Ministério Público, que nos ouviu quanto a isso, porque o Ministério Público ele não é favorável àquele processo onde uma empresa
que é uma intermediária, uma terceirizada, vem prestar o serviço e ela subloca o transporte escolar. Esse processo ele não é recomendado, porque a gente sabe que entre a sublocação e a contratação existem possibilidades de talvez situações que não são as que prezam pela transparência, pela honestidade, pela aplicação efetiva dos recursos públicos. E como o Valtécio preza pela honestidade e a eficiência da aplicação dos recursos públicos, optou pelo processo de credenciamento, onde não tem atravessador intermediário entre aquele que presta o serviço e o contratante, que é a Prefeitura Municipal. Ok. A minha saideira, né? Pode ser, né? Ô, Dete, a minha saideira, eu sempre gosto de falar saideira. Dizem que depois da saideira ainda tem outra. Não tem outra, não, mas uma coisa que a gente observou nessa entrevista, Dete, é o brilho dos seus olhos em falar em educação. E para você, Dete, o que é educar? É uma pergunta bem ampla, né? Mas é um ato de amor, de dedicação e de compromisso com a vida de uma outra pessoa, com o sucesso escolar, com o sucesso na formação cidadã de alguém. É uma responsabilidade muito grande você ter a possibilidade, e ao mesmo tempo é uma missão, né? Você ter a possibilidade de contribuir para a formação de alguém. E não é só uma formação do letramento, mas é uma formação cidadã. Eu acho que é uma missão assim muito bonita, não desmerecendo as demais profissões, mas para mim ela está acima das demais profissões. Ok, Dete. Parabéns. Uma pergunta chegou aqui, rapidinho, desculpa minha. Eu sabia que não era saideira. Vai ter monitores nos carros, nos ônibus, né? Que estão falando? Sim, aos ônibus que transportam as nossas crianças, né? Da educação infantil, eles têm direito a ter um monitor. E o pai precisa ter essa segurança quando coloca uma criança dentro do ônibus, que vai ter alguém para cuidar, para zelar que ele permaneça sentado. A gente sabe que a criança, ela não tem essa noção do perigo, então tem sim que ter o monitor para garantir a segurança de todos aqueles que vão dentro do transporte escolar. Ok, Dete, sobre a questão já na área do estadual, né? Mas eu queria perguntar para você, como professora, educadora, né, secretária de Educação do município, em relação à implantação do complexo estudantil aqui de Caetité. Qual a sua visão, qual é o seu posicionamento e principalmente em relação aí à questão da extinção da escola Anísio Teixeira, Teresa Borges, CETEB, todas essas têm a sua história, têm a sua antropologia, enfim. O que você tem a nos dizer? Então, essa implantação do campus, na verdade, no campus Anísio Teixeira, eu acompanhei desde o início, lá em 2019. É porque esse assunto ganhou a mídia agora. Mas, na verdade, é um assunto que já vem sendo pontuado desde 2019, quando eu era professora do Teresa Borges, e que nesse processo, Teresa Borges deixou de existir com essa nomenclatura, Teresa Borges, e passou a ter uma nova nomenclatura de Complexo Integrado de Educação de Caetité, e com a nova proposta pedagógica. Então, eu participei naquele momento como professora dessa fase de transição, fui professora do Complexo Integrado de Educação em 2020, e 2020 foram abertas todas essas discussões virtuais entre as escolas envolvidas. Mas a gente acredita que, mesmo tendo todo esse processo, nem sempre todas as pessoas se envolveram diretamente nessas discussões, e por isso chegou-se agora nessa fase, né, que o assunto ganhou uma proporção maior. Mas a gente acredita que o diálogo, o fortalecimento das relações entre os entes, né, federativos, os professores, ele é fundamental para que a sociedade ganhe, para que os estudantes ganhem, né? Porque a gente quer a melhoria, todo mundo, inclusive os professores que se posicionam, todo mundo se posiciona pensando na melhoria. Ninguém defende por não acreditar, defende as suas causas pensando na melhoria da educação. Então, eu acredito que um processo de diálogo, como a professora Rosemária até colocou aí, que não compareceu hoje porque está em diálogo, esse é o caminho. O diálogo coletivo entre os professores, os representantes do governo do estado, e se for necessário outras representações, vai chegar, né, a melhor solução. E eu acredito que o projeto é grandioso, é um projeto assim que eu tive a oportunidade de ver
né? É um projeto que a sociedade ganha muito, mas não pode também desconsiderar toda a história, tudo que foi construído por cada unidade escolar, que compõe a história de Caetité, de todos nós que estudamos aqui nesse município. Então, o caminho eu acho que está sendo conduzido aí através do diálogo. Eu tenho certeza que, ao final, teremos, né, o melhor para a nossa cidade. É isso mesmo. Professora e secretária Dete, algo que não foi perguntado, gostaria de acrescentar, fique à vontade. No momento me sinto contemplada, eu fico muito feliz nesse bate-papo, como eu disse, foi o primeiro convite, me coloco à disposição, sempre que tiver alguma pauta da educação, fiquem à vontade, Jorge já faz isso, já me manda mensagem, datas. Mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas, saibam que as portas da secretaria estão sempre abertas para receber não somente a imprensa, mas toda a população, porque essa é uma premissa do governo de Valtécio, é uma premissa que leva em consideração toda essa caminhada que ele fez durante a sua campanha da transparência, da honestidade, do trabalho. Então estaremos sempre de portas abertas para esclarecer possíveis dúvidas e não precisam se hesitar em mandar mensagens ou agendar uma vinda aqui novamente para a gente ter um bate-papo como esse. Faremos com maior satisfação. Muito obrigado. Foi muito importante a tua vinda aqui. Esse bate-papo foi muito bacana, foi muito enriquecedor, grandioso, né? E disponha sempre da Rádio Star FM. Também para se tiver alguma demanda, só fazer contato. E nós estamos sempre de portas e microfones abertas. Agradeço imensamente. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje temos essa possibilidade, né, de estar cada vez abrindo mais opções das pessoas acompanharem diversos assuntos, mas em específico aqui, os assuntos referentes ao nosso município. Então, fico muito feliz pelo convite. Esse é o papel do rádio, né? Informar para formar pessoas que pensam, né? Então, esse é o papel do rádio e é isso aí, desde já, né? Nós agradecemos de coração. E você sabe, sempre que tiver alguma coisa, você sabe que eu estou sempre lá. Só que um repórter chato, tô lá batendo na sua porta, mas é para informar a nossa população. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, que tenhamos um ano letivo, né, produtivo e que a gente possa estar retornando aí de forma segura e acolhedora para esse ano que se inicia. Ok, só lembrando que a jornada pedagógica se inicia amanhã, e são em 2 dias, né, Dete? São em 3 dias, eu acabei não explicando direitinho. Então, amanhã é virtual, né, formato híbrido, sendo amanhã virtual, e na quarta e quinta acontecerão nas escolas, nas unidades escolares, e a programação do que vai acontecer em cada unidade escolar, os gestores já passaram para os professores, porque essa pauta é mais interna mesmo, de avaliação, de planejamento, aberta à sociedade como um todo, é mais o dia 1º que tem a palestra e a apresentação do plano de gestão. Tá certo, professora e secretária. Muito obrigado. Fique com Deus. Registrando